Aqui no estúdio do Tudo Mais ao vivo eu recebo com muita alegria o Dr. Rafael Menezes, psiquiatra, que vai explicar pra gente o que é síndrome do pânico. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com você, é um prazer imenso estar com o pessoal da IPP. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco desse conhecimento que eu posso ajudar as pessoas. Que bom, e ajuda muito, viu, doutor? As pessoas gostam muito quando a gente fala sobre saúde de uma forma geral, mas saúde mental é um tema que está bastante em alta e a gente precisa discutir, levar informação de qualidade para as pessoas. Doutor Rafael, me diz uma coisa, afinal, o que é síndrome do pânico? Muito bem. A síndrome do pânico, atualmente, hoje a gente fala mais sobre transtorno de pânico, mas basicamente é uma condição em que a pessoa tem ataques de pânico. E aí eu preciso explicar o que é um ataque de pânico. Aquelas pessoas que estão acostumadas no seu dia a dia com a ansiedade vão entender muito bem o que é isso. Então, aquele medo constante de morrer, de passar por alguma coisa desconfortável, aquele medo, no ataque do pânico, ele é muito intenso e agudo. A pessoa tem a sensação de morte iminente, ou de que vai enlouquecer naquele momento. Essa é a grande caracterização do ataque do pânico. Junto com essa sensação, o paciente tem sintomas físicos. Então, seu coração palpita, ele tem a impressão de que vai desmaiar, ele sente frio ou sudorese, ele se treme todo. Então, os sintomas característicos da ansiedade estão presentes neste ataque. E o transtorno de pânico é uma condição onde esses ataques acontecem de forma recorrente, não é um episódio de ataque, e mais do que isso, é inesperado. Por exemplo, tem pessoas que têm um tipo de fobia específica, por exemplo, entrar num elevador, ele sabe que se ele entrar no elevador, ele vai ter ataque de pânico. Isso não é síndrome do pânico. Uma pessoa que tem a síndrome do pânico pode estar conversando aqui, e naquela hora ele tem um ataque de pânico. Tem algum gatilho de alguma coisa? Às vezes não tem gatilho. Às vezes não dá para saber o que disparou aquele ataque. Entendi. Por isso, o ataque ele é súbito e não esperado. Por exemplo, uma pessoa que sabe que ao sair na rua tem um ataque de pânico, e essa pessoa não tem um ataque súbito. É um ataque previsível. No transtorno de pânico, esses ataques, por sua maioria, eles são súbitos. Tá, entendi. Além disso, a pessoa fica com medo de ter novos ataques. A condição de ter medo de ter medo. Ter medo de passar mal e não ter ninguém para socorrer. E essa condição deixa a pessoa incapacitada, disfuncional. Ela deixa de fazer coisas que ela precisa fazer no seu dia a dia. Entendi, doutor. Então a gente tem que entender aí, gente, que não é só... É dentro da ansiedade, ver se eu entendi direitinho, dentro da ansiedade, porque são sintomas muito parecidos com da ansiedade, tremedeira, começa a suar, começa o coração palpitar. Então, é dentro da ansiedade, tem aí um transtorno do pânico, que é muito mais agressivo, tipo, que trava a pessoa mesmo, é isso? Isso. É como se fosse uma jaula dentro dela mesma. Meu Deus, a cabeça é uma loucura, né? Os transtornos da ansiedade, existem vários, eles estão catalogados num grupo de transtornos, e dentro deste grupo, o sintoma ansiedade, a preocupação intensa, disfuncional com algo que pode acontecer, esse sintoma está presente em todas essas doenças. É o sintoma principal nesses transtornos. Dentre eles, o transtorno de pânico é um transtorno deste grupo de ansiedade, com essa característica dos ataques de pânicos recorrentes. E olha, você disse uma coisa aí que é bem interessante para a gente entender direitinho. É diferente um ataque de pânico de uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, de entrar num elevador, como exemplo, e ter uma fobia. Eu sei que se eu entrar no elevador eu vou ficar nervosa, é um ataque de nervosismo, não tem nada a ver com síndrome do pânico. São coisas diferentes? São coisas diferentes. A gente está falando de uma fobia específica. Se eu tenho esse problema só quando eu entro no elevador, eu tenho uma fobia a lugares fechados. Se eu entrar num avião, se eu entrar num barco, que seja, num carro, isso. Que seja. Não significa dizer que eu vou ter um ataque naquela hora. Eu vou ficar lá meio inquieto, preocupado, incomodado. Isso é a minha ansiedade.
No ataque, você paralisa. Realmente é disfuncional. Realmente tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que ficam acuados, choram num ataque de pânico. Isso é verdade. Eu já vi gente com um ataque de pânico. E é assim, parece uma jaula. A pessoa fica presa, né? E demora pra voltar. Parece que até que perde um pouco do senso do real, né? É um dos sintomas, inclusive, a desrealização. Parece que a pessoa saiu daquele ambiente ou saiu do seu próprio corpo. Às vezes sente o seu corpo de proporção diferente, a cabeça parece que está gigante. Vou contar uma experiência minha. Um outro dia eu estava em uma oração, lá em casa a gente tem um grupo de oração. Aí eu fechei o olho e comecei a orar de mãos dadas com os nossos irmãos lá, e eu senti a minha mão ficar gigante assim. Eu de olho fechado, não ia abrir, também não ia parar a oração, mas o meu pensamento enquanto orava era: será que eu vou desmaiar agora? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? E a minha mão gigante, parecia que a mão das pessoas que eu estava segurando ficou pequenininha aqui. É uma sensação muito estranha. Então existe isso, essa desrealização é um sintoma no ataque do pânico. Então, de sintomas principais da síndrome do pânico, não estamos falando de fobia, tem diferenças aí, é você ter dificuldades de lidar com algumas situações. Sudorese, coração palpitando. Palpitação, sensação de desmaio, tremores. Tem pessoas que têm essa desrealização, tem pessoas que gritam naquele momento. Então, você vê uma pessoa realmente mudando a sua afeição, você vê realmente a pessoa num estado de sofrimento intenso. Esse é o ataque. São os principais sintomas que está dentro ali da ansiedade, mas que tem uma forma diferente de ver também esse transtorno. Doutor, agora me diz uma coisa. Para a pessoa desenvolver a síndrome do pânico, ela tem que ter passado por um trauma, por uma circunstância que provoca aquilo, ou de repente uma pessoa pode desenvolver do nada uma síndrome do pânico? Existem muitas causas, como tudo na psiquiatria, é multifatorial as causas. Mas, geralmente, está associada a uma condição de prévia ansiedade. E essa prévia ansiedade, ela pode ser aprendida. Um paciente que vive num ambiente que as pessoas são ansiosas, a resposta para ele, geralmente, é a ansiedade. Um paciente que passa por um trauma, ele pode realmente desenvolver uma certa ansiedade e reviver aquele trauma, e nesse momento ter um ataque de pânico. Mas o transtorno de pânico não é caracterizado por isso, pela causa, pelo motivo ou por um trauma. Ele é caracterizado pela constância desses ataques. Então imagina que uma pessoa passou por um trauma na sua infância de um assalto, na sua infância ou na vida normal, de um assalto com um motoqueiro. E na hora que ela vê um motoqueiro agora, ela revivencia aquilo e naquele momento ela pode ter um ataque de pânico. Veja, esse ataque ele é meio que esperado para essa pessoa. Foge um pouco da síndrome do pânico, mas ela continua tendo um ataque de pânico por um trauma. Ok? Então, sim, pode ter as causas no passado, nos traumas, mas isso não é o que caracteriza a síndrome, porque outras causas podem acontecer e muitas pessoas nem sabem qual é a causa. Olha só, então... Muitas vezes, sabendo a causa, você faz o tratamento em cima da causa do problema. Vou contar até um episódio aqui. Tem uma amiga que teve uma passagem, uma circunstância em que ela estava num quarto e um criminoso entrou, né, no quarto da casa e bateu a porta. Ele entrou e bateu a porta do quarto com muita violência, fez aquele barulhão. Ela estava de costas e ela foi atacada. Depois ela tinha problemas. Toda vez que ela ouvia uma porta batendo, já dava, sabe, aquele gatilho nela de que será que vai repetir aquela situação? Isso é uma síndrome do pânico? A gente chama essa condição, quando a gente revivencia ou vivencia novamente esse trauma, de transtorno de estresse pós-traumático. Entendi. É um outro transtorno. A síndrome do pânico, nesse transtorno que a sua amiga estava tendo ali, era um ataque de pânico. Ela vivencia aquilo e tem um ataque de pânico. Sim. Mas não é a doença que ela tem, não é o transtorno. O conjunto de sintomas ainda não é da síndrome do pânico. É possível ter os dois? Sim, claro que é possível. São transtornos de ansiedade e geralmente eles são comórbidos. A gente pode ter as duas situações.
Genética e estilo de vida podem desenvolver também esse transtorno? Sim, sim. A gente sabe que pacientes que têm um histórico familiar, seja de um pai, seja do pai e da mãe, eles têm uma chance muito maior de desenvolver transtornos psiquiátricos. Poxa. E às vezes o mesmo transtorno psiquiátrico. Mas ainda assim, no transtorno de pânico, isso não é o mais comum. Tá. A questão do aprendizado é mais comum. Imagina que você adota uma criança, eu e a minha esposa adotamos uma criança, nós somos muito ansiosos. Essa criança ela vai ser criada num lar onde ela aprende a ser ansioso. Então, o que eu estou querendo dizer é que o ambiente ele faz muito mais diferença do que a carga genética. Entendi. Por isso a gente fala que são multifatorial, né? Uma doença multifatorial. Existe alguma faixa etária ou sexo que são mais acometidos com a síndrome do pânico? Sim, a gente percebe o aumento nos diagnósticos, geralmente nas mulheres e em adultos jovens. Talvez porque eles procurem mais este tratamento, procurem mais ajuda e a gente consegue fazer esses diagnósticos. Então, sim, existe uma correlação, mas a gente ainda não entende se essa correlação é especificamente por ser mulher, é especificamente por ser um adulto jovem, ou se essas pessoas estão em busca de um diagnóstico muito mais do que as outras pessoas. Além disso, até uma pessoa com síndrome do pânico procurar ajuda, às vezes demora anos. Então, se ela começa a ter esses ataques na adolescência, talvez ela vá procurar o primeiro médico por causa disso, já quando é adulta. Nossa. Às vezes já passou por um monte de médico. Já passou por cardiologista, porque ataca o coração. Já passou por pneumologista, porque fica sem ar. Já passou por neurologista, porque desmaia. E até ela entender, ou até ela suspeitar que isso pode ser uma causa psiquiátrica, um transtorno mental, isso às vezes demora muito tempo. Doutor, e como é feito esse diagnóstico? Quais são os profissionais que estão capacitados, aptos a diagnosticar a pessoa com síndrome do pânico? Muito bem. Muita gente procura o Google quando a gente tem sintomas e coloca lá, quais são os sintomas do pânico? E aí o Google vai dar uma lista de sintomas que é muito característica numa pessoa normal. Quem nunca teve tremores numa situação desagradável? Quem nunca teve vontade de fugir daquela situação? E aí a pessoa, quando ela vê aqueles sintomas, acha que tem o transtorno. Não é bem assim que a gente faz diagnóstico. A gente faz diagnóstico pelos sintomas, mas também pelo que aqueles sintomas traz de dificuldade na sua vida. O que aqueles sintomas te deixam disfuncionais? Qual é a história desses sintomas? E por isso é necessário um profissional da saúde mental para fazer esse diagnóstico. Às vezes a gente usa de escalas. Escalas no nosso contexto vai transformar coisas que são subjetivas em coisas mais objetivas. Tá. Por exemplo, você é ansioso? A pessoa fala, sim. Quanto? Muito. Na visão dela, ela é muito ansiosa. Mas na visão minha, que vejo pessoas ansiosas todos os dias, ela é um pouco ansiosa. Só um pouco. Isso é subjetivo. As escalas vão tornar essa subjetividade em objetividade. Você é ansiosa de 0 a 10 quanto? 5. Pronto, eu tenho uma objetividade maior na resposta. Então, para ajudar nesse diagnóstico, a gente usa dessas escalas também. E tem todo um protocolo, então, para ser seguido, para diagnosticar com esse transtorno. Doutor, aqui no nosso chat, eu gosto tanto quando vocês participam. É tão maravilhoso, eu gosto demais. Vocês deviam participar mais, viu, gente? Não é por nada, não. Vamos lá, olha. A Fabiola, do BíbliaCast, está perguntando aqui assim: bom dia, Daísa e equipe. Gostaria de saber se a gestação influencia a síndrome do pânico no bebê, sendo que a mãe teve essa síndrome. Boa pergunta essa. E aí, doutor? Vamos ver. De forma geral, se eu entendi bem, a gente está com um paciente que está gestante e ela está falando em síndrome de pânico no bebê. Isso é impossível da gente saber, porque a síndrome do pânico se caracteriza pelo ataque do pânico. Eu não consigo eu acho mensurar que ela quer saber isso. Se dá para passar, não é isso? Mas, exatamente. Mas será que o meu bebê tem ataques de pânico? Porque ele tem uma carga genética e, como eu falei, pode ser criado por uma pessoa assim. É possível que isso aconteça sem a gente conseguir fazer essa detecção.
Afinal de contas, eu preciso entender o que esse paciente está sentindo. Como é que eu posso verificar num bebê o medo iminente de morte, se eu acho que o bebê ainda não tem nem esse conceito da vida e da morte, entende? Então, é possível diagnosticar uma ansiedade? Sim. Aí a gente vai ter vários sintomas, sinais, mas o ataque do pânico em si já realmente fica difícil da gente falar sobre isso. Assim, um pouquinho mais velho, um pouquinho maior, se a mãe tiver síndrome do pânico na gestação, ela pode passar isso para o bebê, para o feto, e depois, futuramente, ele ter? Desenvolver? Pode? Isso pode acontecer? Não diretamente. Não que eu vou ter uma síndrome do pânico e essa síndrome, eu vou ter um ataque do pânico e esse ataque vai marcar o DNA desse bebê e aí ele vai ter lá na frente. Diretamente não, isso não é... Diretamente não. Mas o que é que a gente pode entender é que uma gestação onde a mãe tem ataques de pânico ou tem crises de uma outra doença, né? Mas ataques de pânico, isso realmente pode perturbar o desenvolvimento do bebê. Afinal de contas, a gente vai mudar, num ataque desse, toda a nossa biologia. A aceleração do coração, Sim. A questão hormonal, e isso pode diferenciar o crescimento do bebê, isso pode diferenciar a questão do estresse nele. Então, melhor do que ter um ataque de pânico na gestação é tratar dessa síndrome, tratar dessa ansiedade durante a gestação. É possível tratar? É possível, sim. Que boa notícia. É indicado esse tratamento, inclusive. Entendi. Olha só, que a Carla disse pra gente, Alvino, bom dia, Graça e Paz, síndrome do pânico é um assunto de suma importância. Obrigada mesmo pela mensagem. A Fer disse o seguinte, doutor Salinas, exatamente quando a gente estava falando sobre o diagnóstico dos profissionais, é exatamente o que aconteceu comigo. Comecei a ter síndrome com 15 anos e passei por várias especialidades médicas até aos 22 anos, quando de fato um psiquiatra identificou a patologia. Isso é muito comum. Porque e triste também. Porque até chegar nesse diagnóstico, a pessoa já sofreu tanto, já perdeu tantas coisas na vida dela. Eu tive um paciente há muito tempo atrás que ele marcou a minha história na psiquiatria. Ele tinha pânico e há muitos anos ele não via o pai. Eles moravam em São Paulo, só que o pai na Zona Norte e ele na Zona Sul. E o pai também tinha síndrome do pânico. E essa síndrome do pânico dos dois era acompanhado de uma condição que a gente chama de agorafobia. A gente não consegue sair de casa por medo de ter ataques na rua e não ter como se defender. O fato é que mesmo morando na mesma cidade, há anos eles não se viam. E esse paciente ficou muito feliz depois de algum tempo de tratamento quando ele pôde a primeira vez visitar o pai dele. Ele voltou me contando essa história. E é por isso que eu acho que essa demora no diagnóstico faz com que o paciente perca muitas coisas. Por exemplo, ver a família, por exemplo, ter a condição de socializar. Verdade mesmo. E olha só, a Marinalva perguntou aqui, doutor, olha, bom dia, existem alimentos que ajudam com relação às doenças psíquicas ou emocionais? Com certeza. O fator alimentar é um fator que eu sempre passo para os meus pacientes. Existem questões no tratamento psiquiátrico que vão além da medicação, o que a gente chama de tratamento não medicamentoso. E uma dessas questões é a alimentação. A alimentação ela é importantíssima para que eu tenha a produção dos famosos neurotransmissores. A alimentação é a matéria-prima para a minha fábrica de neurotransmissores. Entendi. Sem uma boa alimentação, eu não consigo fazer isso. Mais do que isso, eu tenho alimentações que me causam ansiedade. Vou aqui para o famoso sorvete, para o famoso chocolate. Ele me acalma no primeiro momento. Mas existe uma condição de que você vai querer sempre buscar esse prazer, essa busca pelo prazer, e isso traz ansiedade para esse paciente. Então, sim, existem alimentos que traz mais ansiedade, que traz mais esse processo depressivo. Existe uma condição fisiológica, todo mundo tem isso, que é uma depressão pós-prandial. É uma disforia pós-prandial. A gente come e bate aquela tristeza. Tem alimentos que você não precisa comer muito para bater aquela tristeza. O teu organismo começa a gastar tanta energia para poder processar isso,
que o teu emocional fica abalado. Na hora. Então, sim, a alimentação ela importa muito nesse tratamento. Então existem alimentos, são alimentos mais naturais, eu acredito, frutas, verduras, folhas Sim, mais com verdes, certeza é mais fácil você verduras. fazer uma boa alimentação quando você coloca uma gama de alimentos naturais, mas eu também não posso me abster de uma alimentação porque ela não é teoricamente natural. Ah, eu vou comer, por exemplo, um bife. O bife está cheio de ferro e eu preciso de ferro. Sim, Então, sim, a alimentação ela tem que ser bem balanceada. ótimo. Agora a pergunta que todo mundo quer saber: síndrome do pânico, tem cura? Bom, aí a gente precisa entender o que é cura, porque cura para mim pode ser diferente para as Sim. outras pessoas. Então eu vou dizer o que é cura aqui. Cura é quando o paciente para de sofrer com aquela condição. Então, se cura é o paciente parar de ter ataques de pânico recorrente, sim, o transtorno de pânico tem cura. Significa dizer que ele nunca mais vai ter o ataque de pânico? Não. Cura nesse sentido é o paciente voltar a uma condição de que ele pode ter um ataque de pânico, assim como eu posso. A probabilidade desse paciente ter um ataque de pânico ainda vai ser maior do que de quem nunca teve. Mas a condição dele de ter um novo ataque não é recorrente como quando ele está doente. Entendi. Então, neste sentido, o transtorno de pânico tem cura. E a cura não é pela medicação. A medicação ajuda muito, principalmente numa crise. A medicação é como uma jaula que pega uma fera que está dentro de você e prende ela. Mas essa jaula nunca vai domar essa fera. E como é que a gente faz para domar uma fera? A gente ensina. O tratamento para o transtorno de pânico e para a maioria das doenças psiquiátricas vai de uma condição de aprendizado. Assim como eu falei lá no começo, que a ansiedade é aprendida, não ser ansioso pode ser aprendido. E aí a gente entra nas terapias cognitivos comportamentais, nos tratamentos onde a pessoa vai buscar o conhecimento da doença. Isso é que vai curar um paciente. Demora, como todo aprendizado, demora. Mas é isso que tem que ser feito. Ou seja, é possível conviver bem, domar não, mas ter ali um pouquinho de controle com a medicação. A medicação, o tratamento envolve terapia e remedinhos. Não tem jeito. É isso? Sim, o tratamento, no meu ver, ele deve ser sempre com um tratamento não medicamentoso, não só a terapia, Tá. Eu falei da alimentação, eu preciso que o paciente durma bem, eu preciso que o paciente faça atividade física. Então eu preciso de condições, eu preciso que ele faça uma atividade de aprendizado. Uma pessoa que parou de aprender na vida, o cérebro dela realmente ela para de desenvolver. Então eu preciso que esse paciente faça isso. Mas a medicação é necessária. Falar para um paciente com síndrome do pânico que o tratamento é terapia e não oferecer uma condição que vai tirar aquele sofrimento naquele momento, isso para mim é tortura. E a gente não quer isso. A gente quer aliviar o sofrimento do A paciente. pessoa já está em sofrimento, já tem crises de sofrimento. Agora, doutor, é possível prevenir este transtorno? Sim, assim De que como forma? todas as ansiedades, é possível prevenir. Mais uma vez, trabalhando com o nosso pensamento. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses que tudo que for bom, agradável, justo, nisso pensai, porque dali, dessa condição, virá a paz do Senhor. É mais ou menos isso que eu acredito. A prevenção para as ansiedades, a prevenção para o transtorno de pânico está muito mais num aprendizado de pensamentos de paz, pensamentos bons, justos, do que prevenir um transtorno. Meu pai e minha mãe têm transtorno do pânico, eu ainda não tenho. Então eu vou já começar a tomar um remédio para prevenir de ter. Esse tipo de prevenção acho que é desnecessário. Entendi, doutor. Muitíssimo obrigada. Eu vou pedir para colocar na tela, por favor, a rede social do doutor Rafael Menezes, que é @rmmentalcare. Tá aí, ó, na tela para vocês. Só procurá-lo lá se você tiver mais dúvidas sobre síndrome do pânico ou outros transtornos mentais. Pode procurar o Dr. Rafael pelas redes sociais. Doutor, muitíssimo obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Passou rapidinho o nosso bate-papo. Fiquei muito feliz de estar aqui, viu? Muitas dúvidas ainda, mas o nosso tempo é curto. Muito obrigada mesmo, viu? De nada, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Que ótimo, obrigada. Volte sempre.